Olá, boa tarde a todos. Mais um dia maravilhoso aqui com o pessoal do Leal, da casa, né? Vamos chamar o seu Florencio. Boa tarde, senhor Florencio. Boa tarde, Roseli. Mais uma miscelânea espírita, agora número 9, né? Número 9. Como passa, né? E a gente achando que ia ser só uma, no máximo duas, seu Florencio, e aí a gente já chega na 9. Que beleza, né? O Espiritismo explica muita coisa, né? E essa forma de perguntas e respostas, eu acho que é muito gostoso. É a melhor forma de aprendizado, né? É a gente fazer pergunta. Por isso que eu falo também que eu sou perguntadeira. Proporciona para que os ouvintes também façam suas perguntas, né? Com certeza. Assim, todo mundo participa, todo mundo dá a sua opinião. O pessoal já está chegando aqui, né? Vamos lá dar boa tarde aqui para a Nice. Boa tarde, Nice. E aí o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? À tarde, ainda mais depois do almoço, assim, o pessoal, né, terminou de, né, muita gente aí terminou de fazer o almoço, arrumou já tudo, aí dá aquela preguicinha, então demora até um pouquinho para chegar. E eu entendo, porque também me dá esse soninho à tarde, seu Florencio, que o senhor não imagina. Mas a gente tem que trabalhar, então a gente não pode, né? Vamos lá, olha só, a Helena também já está aqui, seu Florencio. Que bom. Bem-vinda, Helena. Exatamente. Vamos começar, então, seu Florencio, fazendo a nossa prece de abertura do nosso bate-papo de hoje aqui no Leal? Vamos sim. Vamos unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, possamos fazer as nossas reflexões em torno da doutrina que nos confiaste. Dá-nos, assim, a oportunidade de aprender para que possamos servir melhor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos começar, então, a nossa miscelânea, lembrando, né, a todos que estão aqui conosco nessa tarde maravilhosa, que a miscelânea são vários temas, a gente não segue uma linha, né? Então, a gente agora está falando sobre reencarnação, dali a pouco a gente já está falando sobre o livre-arbítrio, aí depois a gente já muda para um outro tema, né? Vamos falar sobre amar ao próximo, e assim vai. Então, quem tiver alguma pergunta, pode ser qualquer tema, pode fazer. Né? A gente, como a gente sempre fala aqui, nós estamos aqui, ou melhor dizendo, o senhor Florencio está aqui para responder, né? Eu só faço a pergunta, eu só fico de mediadora, então o seu Florencio é quem responde. Então, a gente aproveita do seu Florencio. Então, pode fazer a sua pergunta, tá certo? Vamos começar aqui, seu Florencio. Uma pergunta que dá bastante pano para manga aí, para a gente conversar. Nós já nascemos com um caminho determinado na vida? Nós nascemos com um projeto de vida nessa encarnação. Mas não quer dizer que isso vai acontecer exatamente como foi planejado na vida espiritual, por conta do nosso livre-arbítrio. Porque muitas vezes nós planejamos, por exemplo, dois espíritos combinam no plano espiritual que vão se encontrar, vão se casar, constituir uma família, mas vai que o indivíduo na universidade namora uma menina, engravida ela, pronto. Aí começa o plano B. Para tudo tem um plano B. Nós fazemos escolhas no plano espiritual e fazemos escolhas aqui também. Tudo depende das nossas escolhas. As nossas escolhas fazem o nosso caminho.
mas todos eles vão ter um resultado positivo se soubermos cultivá-lo com bom senso, né? Porque as experiências na vida é que proporcionam a evolução do espírito. É interessante que a gente, ao retornar à vida espiritual, levemos um pouco de experiência positiva, ou seja, acrescentemos alguma coisa, alguma bagagem a mais, não venhamos com a mesma bagagem que trouxemos da vida espiritual, possamos acrescentar algo de positivo nessa existência. Agora, seu Florencio, então o que dizer, assim, quando a gente fala, mas isso tinha que acontecer? Existe, então, certas coisas, certos acontecimentos que eles já estão determinados e outros que não estão? Seria mais ou menos isso? Ou qualquer evento a gente pode mudar? Tudo na vida, às vezes, pode ser mudado ou amenizado, né? Existe uma história muito conhecida, né, do João, que ele era espírita, frequentava uma casa espírita, as reuniões mediúnicas, assistência social, muito dedicado, e trabalhava numa fábrica, numa máquina, e ele veio a perder 2 dedos nessa máquina. Claro que ele ficou muito triste, aliás, o centro inteiro ficou triste, porque era uma pessoa muito querida. E, ao retornar às atividades, numa reunião mediúnica, o espírito falou: você está muito triste, né, João? Que você perdeu 2 dedos. Mas não era para você perder 2 dedos, é para você perder o braço inteiro. Porque numa encarnação, você foi um feitor de escravo e colocou o braço do escravo na moenda. E por isso você pediu para passar por uma prova da qual você também perdesse o braço. Mas você foi tão dedicado e nós encontramos você em serviço do bem que optamos por amenizar essa sua prova. Interferimos minimamente para que você não saia frustrado nessa encarnação. E você perdeu apenas 2 dedos. Então, isso quer dizer que muitas vezes nós programamos algo que necessitamos. Mas, como diz o Emmanuel, se a justiça divina, ao nos alcançar, nos encontra em serviço, ela suspende por tempo indeterminado para ser aplicada. Porque chega uma hora que não justifica aplicar aquela lei, porque o espírito já evoluiu de tal maneira que ele não necessita passar por aquela experiência. Aí eu faço a pergunta, e o nosso desencarne, ele já está determinado para acontecer naquele dia, naquele momento? Quando a gente reencarna, a gente tem uma quantidade, podemos dizer assim, para melhor entendimento, de fluido vital. Então, esse fluido vital dá para 70 anos, então será nos 70 anos que nós vamos desencarnar. Pode ser de uma maneira, pode ser de outra. Muitas vezes vai acontecer naquele período, porque é o período em que foi projetada a sua encarnação. Então, muitas vezes, você ia desencarnar por uma doença, mas desencarna por um acidente. Como dizia aquele espírito de Patrícia, que escreveu Violetas na Janela, ela desencarnou com aneurisma cerebral. Ela disse que a espiritualidade sempre arruma uma desculpa para nos tirar do corpo. Então quer dizer que a gente acaba, vamos supor, você vai ter que... Ela tinha que desencarnar jovem, né? Isso, há 19 anos. O motivo pode ser mudado, vamos dizer assim, né? Às vezes pode ser por uma coisa mais violenta, como pode ser por uma coisa mais calma, mais tranquila, mas que vai acontecer naquela época, vai. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Quer dizer, você pode variar a forma de desencarne, né?
Então, isso certo. aí fará com que você cumpra o seu período aqui na Terra. Certo. Olha só o pessoal aqui participando, o Marvin já aqui conosco, boa tarde. O Ailton já chegando aqui, mais uma excelente tarde de aprendizado em companhia de pessoas adoráveis. Nós aqui dizemos isso, viu? Né? Nós Tá aqui agradecemos a companhia deles. com certeza, nós que estamos aqui em companhias adoráveis. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou aqui ouvindo, né, a miscelânea espírita, estou lá do outro lado, não conheço muito bem a doutrina, e eu gostaria muito de participar, de entrar para o espiritismo. Tem alguma coisa que eu devo fazer, seu Florente? Eu tenho que, por exemplo, quando você vai, né, você quer seguir o catolicismo, você vai lá, você vai ter que fazer a primeira comunhão, aquela coisa toda, né? Os evangélicos têm o batismo e assim vai. Na doutrina espírita, tem alguma coisa que eu preciso fazer para entrar? O melhor caminho é você encontrar uma casa espírita que tenha estudo. Porque é através do estudo que nós conhecemos o espiritismo. Há pessoas que ficam a vida inteira frequentando o centro, tomando passe, e pensam que são espíritas, mas eles são centristas. Eles são frequentadores de centro, porque não conhecem o espiritismo, não sabem as suas leis, as suas bases. Então, lá, ela vai ter a oportunidade de estudar, de aprender, de perguntar, tirar dúvidas, até mesmo para que ela se desprenda de certas crenças que às vezes ela tenha e que precisam ser esclarecidas, porque o espiritismo não tem dogma. Aliás, dogma é aquelas questões que você não pode discutir, você tem que aceitar e pronto. São pontos de fé que as religiões às vezes têm e que não sabem explicar, então ele fala, isso é um dogma, ou seja, é mistério. Então, o espiritismo não tem mistério. O único mistério que o espiritismo tem é aquele que a nossa capacidade intelectual ainda não pode alcançar. Mas isso será desvendado através do tempo. É a mesma coisa, você não pode ensinar álgebra a uma criança que está aprendendo as primeiras letras. Mas você sabe que no futuro ela vai poder aprender. Assim somos nós. Agora, dogmas que a gente não pode perguntar, não pode questionar, isso o espiritismo não tem. Não tem também nenhum ritual, né? Tipo assim, você vai ter que fazer tipo um batismo, você vai ter que participar de não sei quantas sessões. Não tem nada a ver. Você não vai ter que vestir roupa branca, se você gostar, pode vestir. Mas não vai ter que vestir uma roupa que todo mundo tenha que vestir, não vai ter que acender velas, não vai ter que orar para o santo tal ou qual, e nem para o guia espiritual, nada disso. Essas coisas são rituais que não levam a nada. São coisas que a gente faz sem raciocinar. É a chamada fé cega. Então, como o senhor diz, a gente tem que procurar uma casa onde o estudo seja vamos por a base, né? Porque tem muita casa que não tem o estudo, só tem a parte, né, de manifestações, a gente sabe. Então, a gente procura uma casa que tem estudo para a gente poder entender a doutrina, porque só entendendo que a gente vai poder dizer que a gente é espírita. Exatamente. Devido à liberdade religiosa, tem muitos grupos que se formam, às vezes, em torno de um médium, e eles não se preocupam com o estudo. Aí eles acabam tendo um espiritismo à moda da casa. Ninguém sabe se eles são espíritas ou o que eles são. Aliás, existe um fato muito interessante que ocorreu em Brasília. Existia um padre que ele criticava muito os espíritas, o espiritismo. E um dia ele pegava um ônibus lá, o cobrador falou assim, cadê aquele senhor que estava posto? Não tem ninguém comigo. E volta e meia perguntavam isso. Aí um dia o espírito se apareceu para ele e falou, de hoje em diante eu vou conversar
através da sua boca, por seu intermédio. Era Frei Fabiano de Cristo. E aquele deu uma revolução na vida dele de tal forma que muita gente vai à igreja em Brasília só para ver o padre incorporar o Frei Fabiano de Cristo. E o espírita da cidade, o Aristão Teles, foi a essa igreja porque o fenômeno ficou muito conhecido por lá. Aí ele perguntou para o espírito: o que esse pessoal aqui é? São católicos ou são espíritas? Aí o espírito falou: eles são espiritólicos. Fez uma junção ali, né? Eu acho que é isso que vai acontecer no futuro, né? Todas as religiões vão se interligar, vão ser uma só. Ou melhor, não vai ter nem religião, né? Porque a religião é coisa da terra, aqui dos homens encarnados, né? A gente não vai precisar de mais nada disso no futuro. Eu acho que seja assim. Por muito tempo, a igreja não admitia que a Terra girasse em torno do Sol. Mas a ciência avançou tanto que não deu mais para segurar. Hoje eles admitem. É bem provável que amanhã ou depois eles vão admitir a reencarnação, a comunicabilidade do espírito, ainda vão dizer: nós sempre pregamos isso. Como falam alguns políticos. Mas eles já acreditaram nisso, né? Na reencarnação, os católicos. Ah, sim. A igreja. Então, igreja primitiva, sim. Acreditava. E vai mudando conforme talvez ela volte, né, a colocar aí a reencarnação novamente. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar para ver o que vai dar. Outra pergunta. Nós sofremos consequências dos nossos maus pensamentos? Os pensamentos são como antenas que atraem os espíritos. A qualidade dos nossos pensamentos vão atrair espíritos afins, ou seja, que têm a mesma afinidade. Eles não precisam ser nossos inimigos, eles se aproximam pela qualidade dos nossos pensamentos. É por isso que nós temos que cultivar a prece. Jesus já dizia: orai e vigiai. Se fosse hoje para os jovens, Jesus diria: orai e fique ligado. É assim que Jesus nos ensinava, porque vigiar não é para vigiar a vida dos outros, para vigiar seus próprios pensamentos. E, então, naturalmente, aquela história... Pois não, pode terminar, desculpa. Não, eu já tinha terminado, eu estava esperando você falar. Então, quer dizer que é aquela coisa que a gente fala assim: mas eu só pensei, não fiz mal para ninguém. Isso daí, então, é conversa para boi dormir. A gente, quando está prejudicando alguém, sim, né? Ou seja, estamos prejudicando a nós mesmos, né? Que nós atraímos espíritos que vão nos incentivar o mal. Porque um espírito inimigo nosso, como ele não pode nos agredir, porque o braço dele, se ele tentar nos dar um soco, ele vai passar direto e não vai nos prejudicar em nada. Então, o que eles fazem? Eles pegam carona nos nossos pensamentos. Então, o desejo deles é que nós nos comprometemos com as leis divinas. Então, feito isso, eles até acham que eles não têm nada com isso. Somos nós que entramos nessa onda. Mas, de qualquer forma, o inimigo, ele nunca entra sem pedir licença. Ele entra porque nós o atraímos. Olha, o pessoal já participando aqui, então eu vou, reforçar. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer qualquer tipo de pergunta. Nós estamos aqui porque hoje é dia de miscelânea. Então, o Marvin está falando o seguinte: e se eu só pensar e não executar, ainda assim estou errado? É errado? É aquilo que o senhor falou, né? Então, você, ao pensar, mesmo que você não execute, você está demonstrando o seu grau de evolução. Você está demonstrando que você ainda não conseguiu superar. Porque, muitas vezes, a pessoa odeia alguém
E nesse ódio, ela consegue atrair inimigos. Inimigos que são inimigos em comum e outras vezes são nosso inimigo. O indivíduo matou outro porque não queria que ele casasse com a moça que ele queria casar, e esse indivíduo que foi morto não virou seu inimigo. Ele foi viver a sua vida, mas o pai desse moço que foi morto, esse virou obsessor dele. Então, muitas vezes, nós não temos, nem sempre os obsessores são diretos, aqueles que receberam as nossas ofensas. São aqueles que se doeram pelo mal que nós praticamos. E às vezes, não é, seu Florencio, a gente só não executa porque não pode, porque sabe que aquilo é errado. Mas no pensamento, a gente faz o plano, executa, faz tudo. Só não faz materialmente porque a gente sabe que vai ter uma consequência. Porque se não tivesse consequência, eu faria. Então, ou porque não tem oportunidade também, né? Oportunidade também, né? A gente sabe que, não deu para fazer, mas faria. Então, a gente tem que, né? Como o senhor falou, e aqui a Marie reforça, né? Orai e vigiai, né? Orai e fique ligado, ela disse, né? Como o senhor falou. Porque muitas vezes, né, a gente só acha que eu estou só pensando, os pensamentos vêm e vão na nossa mente, mas eles tomam formas, né? Eles formam imagens, e aqueles, né, que estão ali do lado captam isso e muitas vezes até favorecem situações para que aquilo aconteça que você está pensando. Também tem isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. O pensamento é como uma plantinha, eles vão regando e ela vai crescendo. Vai regando, né? Vai falando uma coisinha. Aí o Marvin fala, né? Vigiai os pensamentos. É isso mesmo, Marvin. Vigiai os pensamentos. Isso é muito importante. Agora, uma outra pergunta. Qual o conceito espírita de amar ao nosso próximo? Então, o conceito espírita de amar o nosso próximo foi colocado por Jesus, né? Nós, espíritas, interpretamos as lições de Jesus, e o tripé que Jesus colocou em sua doutrina foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque quando você não ama o próximo, você está desejando mal a um filho de Deus, está deixando de ajudar a um filho de Deus. Por isso que Jesus, certa vez, ele disse: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não foste me visitar, tive doente e não me auxiliaste. Aí os discípulos ficaram impressionados. Nós nunca tivemos preso, nem doente, nem com fome, nem com sede. Aí ele diz: todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, é a mim que o deixaste de fazer. Porque estava contrariando tudo aquilo que ele pregara em seu projeto de evangelização. E quando ele diz então, o próximo, não é os nossos amigos, os nossos parentes, não, né, seu Florencio? Engloba toda a humanidade, né? Porque nós alimentamos muito preconceito, né? Eu costumo dizer que o racismo se apresenta de formas diversas. Você torce para um time de futebol e odeia os outros que torcem para outro time, já é um tipo de racismo, de preconceito. Quantas vezes um indivíduo não é morto porque torce para o time contrário? Isso é um absurdo que ocorre em nossos dias. Mas volta e meia ocorre. É aquela obsessão coletiva. O cara, às vezes, nunca foi violento, mas bastou dar o início, aí todos vão e fazem a mesma coisa. Só um gritar, né? Lincha, que acaba fazendo. Ou então, em casos até de suicídio,
suicídio, né? A pessoa tem, na tentativa de suicídio, tem gente que grita, né? Se joga, né? É. E as pessoas acabam gritando junto, se joga, né? Porque vai pela coletividade. É interessante, né? O ser humano. Muito doido. É. A Maria aqui falando, quando eu penso bem, olha só, quando eu penso bem, eu me sinto bem. Me sinto bem, faço bem também. A música, né, que eles cantam com o Oscar e a Marluce. É isso aí. Mais alguma coisa sobre esse tema, seu Florencio, sobre amar ao próximo? Esse é um tema que nós temos que cultivar, porque o indivíduo, quando ele vai para o plano espiritual, ele é acolhido, chega uma hora que ele está bom, agora ele precisa procurar o que fazer. Então ele vai fazer um curso básico que chama-se Como Viver na Vida Espiritual, senão você acaba querendo viver como encarnado. E depois você vai aprender a ajudar as pessoas, a socorrer aqueles que chegam, que desencarnam. E você começa a observar seu instrutor, e ele esfrega as mãos, coloca a mão sobre um ferimento e a ferida cicatriza ali, ele fica impressionado. Aí ele pergunta, todo mundo tem essa energia? Ele fala assim, todos têm essa energia. É só ter a vontade de querer fazer o bem. E nós iniciamos a tratar pessoas que nós nunca vimos, nunca conhecemos, e temos que servi-las em nome de Deus. Então, esse aprendizado ele tem uma continuidade do outro lado da vida. Então, nós precisamos fazer das nossas horas uma hora assim, produtiva, em favor do próximo. E o que seria um homem de bem segundo a doutrina espírita? Existe no Evangelho uma relação com respeito ao homem de bem, né? Aquele que está de bem com a sua própria consciência, que faz ao término do dia uma avaliação de como foi o seu dia, se não prejudicou ninguém, se não falou alguma coisa que venha a ofender alguém, aí ele vai pontuando. E essa relação, o autor, no final, ele diz, essa aqui não são todas as relações, mas quem estiver ter praticado essa, já está em caminho das outras. Então, procure no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E você vai ver que essa relação, você vai colocando um X naquilo que você já faz e naquilo que você ainda não consegue fazer. Porque o bem é um exercício que nós vamos adquirindo com o tempo, né? Vou ser sincera, marquei pouco X ali, viu? Marquei pouco. A gente tem que respeitar as nossas limitações para saber que nós vamos conseguir atingir os nossos propósitos. Porque, segundo a lei de evolução, um dia nós vamos ser anjos, ou seja, ser espíritos puros, com muito conhecimento. Mas até lá, a caminhada é longa. Nós só precisamos não estacionar, não nos entregarmos à ociosidade. É interessante, né, nesse texto aí, né, do homem de bem, a ideia de homem de bem, né, da espiritualidade é totalmente diferente, né, da ideia do homem quando está encarnado, né, porque aí colocaríamos um homem de bem, aquele que teve sucesso na vida, aquele que tem uma família, né, estruturada, você acha que a família é importante, outro acha que um homem de bem é quem tem dinheiro, outro acha que o homem de bem é aquele que tem uma cultura, e assim vai indo. E ali não fala nada, Florencio. Porque esse aí não é homem de bem, é homem de bens.
De bens, né? Nós... É que a gente tem a ideia errada, né? Isso aí é uma atração para nós nos fixarmos nas coisas materiais e depois sofrermos, porque quanto mais riqueza você tiver, maior o seu sofrimento. Porque a ideia que você tem quando você desencarna nessa situação é aquele sentimento assim, tiraram tudo de mim. Porque você vê que os seus bens começam a ser divididos. Muitas vezes você fica louco vendo os filhos brigarem uns com os outros por causa desses bens. Então é necessário que a gente coloque um pouco de Deus na nossa vida, para que a gente possa realmente ter aqueles momentos de reflexão, saber que se nós estamos fazendo a coisa certa, se poderíamos fazer mais, ou se nós não estamos fazendo a coisa certa. Olha aqui o Marvin falando, verdade, né? Aqui o homem vale o que tem. Essa é a nossa sociedade. Mas um dia muda, não muda, seu Florencio, esses valores? Muda, já mudou muito, né? Você vê que na época de Cristo, Roma sacrificava as pessoas crucificando-as, porque Cristo não foi o único crucificado. Várias pessoas foram crucificadas antes de Jesus, durante e após Jesus. Então, na forma, realmente era uma morte dolorosa, uma morte muito horrível que se era imposta. Hoje a sociedade não aceita mais um comportamento desse. As pessoas escravizavam outras, eram donas, compravam os indivíduos para escravizá-los. Hoje a sociedade ficaria indignada com isso. É sinal que nós já evoluímos muito. E com muitas coisas nós ficamos indignados. Nos anos 700, as pessoas faziam uma fogueira e jogavam um gato para ele morrer lá, estribuchado lá no fogo. E se divertiam com isso. Hoje a sociedade iria se indignar com uma atitude dessa, iria chamar a polícia, iria tomar uma providência qualquer. Mas naquele tempo era diversão. Então, isso é sinal que nós já evoluímos muito e vamos evoluir mais ainda. É verdade, a gente vai evoluir, eu acredito muito nisso. O Marvin está falando aqui, deve ser complicado chegar com esse conceito lá do outro lado, né? De que o que vale são os bens materiais. Deve ser dificílimo. E a pessoa tem um comportamento dementado. Aquele assim, chega um espírito para ajudar e ele ia falar assim, você sabe com quem está falando? O espírito fala, eu sei. Você não é mais nada disso que você pensava ser. Então... Nós temos vários relatos, né, de espíritos que chegam, né, contando como é que eles depararam lá, sem nada disso que eles tinham aqui, e lá nada valia para eles. Quantos jovens estão, às vezes, no hospital sendo atendidos, e ele fala, eu quero falar com meu pai, cadê o meu telefone? Cadê o meu celular? Eu estou aqui, eu não pedi para estar aqui. E tem um comportamento deseducado, porque foi uma pessoa criada cheia de vontades e vontades erradas. Bom, seu Florencio, nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. É tão gostoso esse momento aqui, né, da miscelânea, e passa super rápido, porque são tantos temas, são tantas coisas interessantes que a gente aprende, mas a gente vai ter que ir embora, seu Florencio. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? A gente, estudando a doutrina, vai ver que ela era maravilhosa. A gente tende a ser mais feliz quando está com a consciência tranquila. Até para desencarnar é mais fácil. A gente aprende que nós não temos que brigar com Deus,
porque Deus é misericordioso e justo e sabe o que é melhor para nós. Quando nós perdemos um ente querido, a gente pode chorar, não é normal isso aí. Nós só não podemos é brigar com Deus, achar que nós fomos injustiçados. Essa separação, ela é necessária, porque todos nós estamos programados para deixar a Terra. Costumo dizer que nós somos ETs, porque nós não somos da Terra. Nós viemos no plano espiritual e nós vamos voltar para lá. É de lá que nós somos. Quando saímos de lá, deixamos amigos, pessoas queridas, e essas pessoas estão nos esperando na volta. Enquanto umas estão chorando do lado de cá, outras estão sorrindo do lado de lá, querendo nos abraçar, vendo o nosso retorno. Por isso que é muito importante aprendermos com a doutrina espírita, porque ela nos ensina, acima de tudo, que nós somos herdeiros da imortalidade. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Leal, com o pessoal aqui, né, com esses nossos amigos, para mais essa tarde de aprendizado aqui no Leal, nossa casa, né, a casa onde a gente aprende muito, né, nossa casa de trabalho. Agradecer a todos vocês, agradecer a espiritualidade por me dar essa oportunidade de aprender a cada dia, né? Isso é muito bom. E obrigada, seu Florencio, por mais essa tarde maravilhosa. Eu que agradeço a companhia, porque isso aí é que nos favorece bastante. Se você não pergunta, a gente não pode responder. E você é uma boa perguntadora. Você é uma jornalista nata. Isso eu sou. Eu acho que minha mãe deve ter sofrido muito comigo quando eu era criança, porque eu pergunto mesmo, né? Não sei se ela respondia, mas eu acho que eu perguntava, né? Ou então não perguntava tanto e aí cresci e comecei a perguntar, vai ver que foi isso. Mas um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima tarde aí de quinta-feira, né? Estamos terminando aí a quinta-feira e começando uma sexta-feira com muita luz para todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.